Estados Unidos em crise, mas o Brasil também está em crise. Onde que eu devo colocar o meu dinheiro agora? O que eu faço? Eu levo tudo o que eu tenho nos Estados Unidos para o Brasil? Ou eu trago todo o dinheiro que eu tenho do Brasil aqui para os Estados Unidos? O que é a melhor opção a fazer, Nai? Socorro, me ajuda! Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês algumas informações com passo a passo, então já pegue papel e caneta para você anotar, do que fazer no momento de crise. Porque eu entendo que a maioria das pessoas que assiste uma notícia sensacionalista, fica desesperada, sem saber o que fazer. Se corre para um lado, vai para o outro. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, o que eu devo fazer? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva para você ficar por dentro das melhores novidades sobre investimento, organização financeira. E também envia esse vídeo para um amigo seu que está precisando de um socorro nesse momento agora de desespero aí, de crise no Brasil, crise nos Estados Unidos. O que eu faço? Socorro, Deus, vou perder meu dinheiro, vão congelar as minhas contas. É isso que eu tenho escutado por aqui. A verdade é que crises sempre vão existir. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Lembra em 2018, a crise que nós tivemos, crise imobiliária que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, e todo mundo ficou desesperado e achou que ia ser um colapso, que nunca mais voltaria ao normal? Teve o Covid também, que as pessoas ficaram desesperadas, com razão, é claro. A diferença aqui, o importante, é a forma como você lida no momento de crise, como que você reage. Isso que é importante, porque crise sempre vai existir. É tipo quando eu falo pra vocês criar uma reserva aqui de emergência, e vocês falam, não vai acontecer emergência aqui em casa nunca. Não é se a emergência, o perrengue, o desafio acontecer. É uma questão de quando ele irá acontecer. Sim, essa é a vida de adulto, né? Sempre tem um perrenguezinho pra gente estar resolvendo. Então, no momento de crise, é importante que você esteja preparado, com um passo a passo ali já, um plano em mãos, para saber como lidar no momento de crise. Toda vez que alguém me procura para começar a investir, inclusive aqui nesse canal já tem vídeo sobre investimento, perguntando, onde que eu invisto, para onde eu começo a investir? A primeira coisa que eu vou perguntar à pessoa é, quais são os seus objetivos? Quais são as suas prioridades? Onde você vai estar nos próximos 5, 10 anos ou mais? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero investir lá no Brasil. Só que ela mora fora do país há mais de 10 anos, não tem pretensão nenhuma de voltar para o Brasil. Essa pode não ser a melhor opção para essa pessoa. Na maioria das vezes não é. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Ou a pessoa está voltando para o Brasil e querendo investir aqui nos Estados Unidos em investimentos que não fazem sentido porque ela já está de planos para voltar para o Brasil. Então, você tem que ter muita clareza do tipo de dinheiro do tipo de investimento que você faz, onde você coloca o seu dinheiro, do porquê você está colocando o dinheiro ali. Porque no momento de crise, independente do que acontecer, você não vai desesperado, porque você sabe o porquê que você colocou o dinheiro ali. Por exemplo, eu tenho dinheiro investido no banco XPTO lá no Brasil. E agora eu estou morando nos Estados Unidos e tô com medo do que pode acontecer lá, né? Porque teve prisão recentemente do ex-presidente. Não sei o que fazer. O que você acha que eu faço? É muito mais importante você ter clareza dos seus objetivos, do porquê que você colocou esse dinheiro nesse banco lá no Brasil e quanto que está te rendendo, para que serve esse investimento, é para longo prazo, é para curto prazo, você investiu nele por quê? O que te chamou atenção nele? Essas respostas você precisa ter, independente de crise ou não. O momento de crise pode ser uma excelente oportunidade para você continuar investindo naquilo que você tem, desde que você saiba, né, do que é aquilo. E para outras pessoas que se desesperam no momento de crise, vai ser horrível. É aquele ditado que fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, é a mesma coisa. Por exemplo, deu um bafão aqui nos Estados Unidos, o presidente falou muita abobrinha e todas as ações, o presidente da empresa da Amazon ou da Apple falou um monte de abobrinha e agora as ações caíram lá embaixo, as ações da empresa. Para quem já investe nessas empresas, tem uma visão de longo prazo, sabe o que está fazendo, pode ser uma ótima oportunidade para comprar ações da empresa, e isso independente da empresa aqui, tá? Que você confia, que você tem visão de longo prazo, enfim. Porque outras pessoas estarão desesperadas, pois não entendem do investimento que fizeram, não sabem o que está acontecendo, não sabem que é uma coisa de curto prazo, é uma correção de mercado que a gente fala. Então, uns vão estar desesperados vendendo ele a preço de banana e outros estarão comprando, porque já confia naquela empresa, já sabe o que fazer
fazer. Então a parte mais importante aqui desse vídeo que você tem que entender é por que eu coloquei o meu dinheiro nesse lugar? Qual o motivo desse investimento? É a longo prazo? É a curto prazo? Essas são respostas que você tem que ter na ponta da língua. Porque caso aconteça uma crise, né, você vai saber, faz sentido eu vender isso? Porque eu comprei essa ação, essa empresa, esse imóvel, investi nesse lugar aqui por causa disso aqui. O que vai acontecer se eu vender isso agora? Devo comprar mais? Então, isso é o mais importante. Eu vou te dar algumas dicas aqui agora para você criar um plano de ação para quando esse momento chegar aí na sua vida. Vamos lá. Então, como estamos falando aqui, o que é o erro mais comum? Eu trouxe minha colinha aqui para a gente conversando aqui. E se eu esquecer de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, por favor. Qual que é o erro mais comum que eu vejo na prática? As pessoas têm mania de comprar dólar na alta, né, e vender na baixa. Porque geralmente é em momentos de crise aí que o dólar muda, que o preço de uma ação muda, que o preço de um imóvel cai, igual aconteceu em 2008 aqui nos Estados Unidos. Então, o que muita gente faz? Vende tudo no Brasil na baixa. Porque se está acontecendo um perrengue lá agora, uma crise lá agora, o preço vai lá embaixo, né? E aí a pessoa fica desesperada para vender logo, porque não sabe o que vai acontecer, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Mas enfim. E aí traz tudo aqui para os Estados Unidos com o dólar alto, e isso é uma dúvida que eu tenho, que aparece muito, que é bem recorrente aqui para mim, que é a melhor época de comprar dólar agora? O dólar tá alto, eu compro agora ou não? Quando o dólar tava 6, a pessoa tinha essa dúvida. Quando o dólar tava 3, 4, ou se não, a pessoa pega tudo que tem aqui e manda pro Brasil porque tá acontecendo uma crise, aí passa uma semana, tudo se ajeita, tudo volta pro lugar, tem que trazer aquele dinheiro de volta. Então, momentos de crise não é o momento ali quando você tá no meio do furacão para tomar decisões. Você tem que tomar uma decisão antes e ter um plano alinhado antes desse momento de crise para saber o que fazer. E aqui, gente, é até interessante eu comentar com vocês uma coisa. Crise não precisa ser só a crise aí do país, uma guerra, uma troca de presidente, uma prisão, enfim. Pode ser uma crise no relacionamento, a crise no trabalho. Então, existem vários tipos de crise aí, dependendo do seu contexto, que pode estar acontecendo e que você deve se preparar antes. Você vai conseguir tomar melhores decisões mais inteligentes e com calma. Então, agora eu vou te dar 5 passos que pode te ajudar aí se organizar, ou se você já estiver no meio desse furacão, no momento de crise. Vamos lá. Primeira coisa é fazer o básico, arroz com feijão. É olhar para suas finanças, por quanto que você ganha, quanto que você gasta e entender, eu preciso de uma renda extra, minha renda dá para se virar aqui. E quando eu falo de renda extra, não é só ter um trabalho extra, é vender o que já tem ali para trazer esse dinheiro para aqui para os Estados Unidos ou levar para o Brasil, é vender os investimentos que você já tem para complementar a renda. Isso é necessário, não é? Então, o primeiro passo é o arroz com feijão, é o básico, é o beabá, para entender o que está acontecendo hoje, para saber qual que vai ser o seu ponto de partida aí para para controlar, organizar a sua vida, os seus próximos passos aí. Segundo passo, diversificação. Sim, se você já investe ou está pensando em investir, a coisa mais importante aqui, principalmente se você estiver no momento de crise aí, não colocar todos os ovos em uma cesta. Sabe, não contar com, eu ouvi aqui que comprar imóvel para alugar é maravilhoso. Então o investimento que eu tenho é esse, é o único investimento que eu tenho, coloquei todo o meu dinheiro lá. Isso é perigoso. É muito perigoso, porque esse imóvel pode, se você depender dessa renda principalmente, esse imóvel pode ficar vazio por 1 mês, 2, 3, 1 ano, nunca se sabe. E se você colocou todo o seu dinheiro lá e é a única fonte de renda que você tem, ou é uma renda que você precisa dela para pagar o mortgage, ou precisa dela para complementar de alguma forma na sua vida aí, ou mesmo que você não precise dessa renda hoje, não é uma coisa boa ter um investimento, né, um imóvel ali de aluguel e ele ficar parado, te gerando gastos. Ô, Nai, eu só tenho ações, eu gosto de investir em ações, eu só tenho ações da Apple. É perigoso você colocar tudo numa coisa só, a não sei que você tenha um planejamento para aquilo, que tenha uma visão né, muito clara ali, que faça muito sentido, mas, gente, 99,9% das vezes, se você coloca todo o seu dinheiro que você tem investido numa coisa só e não tem uma diversificação, é muito arriscado, independente de crise ou não. Passo 3. Ter clareza dos seus objetivos, alinhar os seus objetivos. Eu sei que é difícil, gente, ter visão de longo prazo. Muitas pessoas têm muita dificuldade de ter visão de longo prazo. Eu entendo isso. Mas é muito importante que você tenha, de pelo menos os próximos 5 anos. Porque vai depender muito. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar um imóvel. Vou comprar um imóvel aqui em Orlando. Eu moro aqui, vou comprar aqui. E os filhos dessa pessoa, daqui 2, 3 anos, vai pra faculdade e ela vai querer mudar pra perto da onde a faculdade vai ser. Ou, hoje ela mora aqui, sei lá,
lá, ela mora em Massachusetts porque o filho tá na faculdade de Harvard e é muito importante para ela. Mas o filho vai trabalhar, vai mudar e ela vai querer mudar também em algum outro momento. Então, comprar um imóvel num lugar onde você não vai estar e talvez não tenha como colocar ele para aluguel depois, ou não faz sentido colocar para aluguel, não é a melhor opção. Então, você precisa ter clareza do que você quer, quais serão os passos, onde você se vê daqui 5 anos, 10 anos, porque vai depender muito dessa resposta para saber qual o melhor tipo de investimento que você vai fazer. Ou às vezes a pessoa mora lá no Brasil, quer comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, não conhece ninguém aqui, não conhece nenhuma empresa que pode fazer administração do aluguel e de troca de inquilino desse imóvel para você. Sabe, não tem umas coisas que não fazem sentido. Você tem que entender onde que eu estou, para onde eu vou, onde eu quero me aposentar, para depois você fazer esse investimento. Tenha clareza do prazo desse investimento. Investimento de curto prazo, vou investir para ficar 3 anos ali só. Não invista numa coisa de alto risco. Investimento de alto risco faz mais sentido no longo prazo. Então, toma muito cuidado. Eu vou colocar esse dinheiro aqui, mas eu preciso dele no ano que vem. Qual investimento que faz sentido você fazer para pegar esse dinheiro no ano que vem? Porque se for um investimento que o seu dinheiro vai ficar preso lá por 10 anos, ou que hoje você coloca lá $100 e daqui 5 anos pode ter 30, por causa da correção de mercado e tudo mais, e você vai precisar desse dinheiro, não vai fazer sentido. Então tem que ter muita clareza. Eu sei que eu tô repetindo isso, mas tem que ter muita clareza do prazo no qual esse dinheiro vai ficar lá. Por quanto tempo é esse investimento? Tem que ter muita clareza disso. O 5º passo, planejamento escrito. Sim, aquele tipo de planejamento, de plano que só tá aqui na sua cabeça e que te tira o sono, é só uma ideia, gente. Tem que colocar no papel ou no notas, aí, bloco de notas do telefone, na planilha. Tem que tirar aqui do seu pensamento, porque senão vai ser só realmente uma ideia. E colocar no papel ali para você começar a executar. Por onde que eu começo, Nai? Você pode começar entendendo quanto que você tem hoje, independente se é aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, quanto que tá disponível para investir, por quanto tempo esse dinheiro vai ficar lá investido, qual que é o retorno que eu terei. Eu sei do que se trata esse investimento, eu sei explicar esse investimento, porque muitas vezes aparece uma grande oportunidade aí pra você, que a pessoa fala ali de boca cheia que pra ela deu muito certo, não sei o que lá. Mas você não sabe, não entende nada daquilo. Por que você investiria nisso? Você tem que ter clareza no que você tá colocando seu dinheiro pra conseguir explicar. E caso precise resolver alguma coisa, você entende onde que tá, por quanto tempo e tudo mais, qual o retorno que eu tenho. Então, pra concluir aqui, crise não é momento de desespero, é um momento ali de estratégica. Você tem que pensar de forma estratégica, ter uma estratégia aí para o que você vai fazer, como lidar com esse momento de crise. Então, os passos que nós falamos aqui hoje foi, primeiro, o arroz com feijão, o básico, olhe para dentro aí das suas finanças da sua casa para ver o que está acontecendo. Diversificação, que é importante em qualquer momento, independente se é crise ou não. Alinhar com seus objetivos, isso é muito importante. Ter clareza do prazo ali, de quanto tempo que esse dinheiro vai ficar naquele lugar e colocar no papel, na planilha, enfim, anotar em algum lugar, porque senão é só uma ideia, não é um plano. E outra coisa também que é muito importante, ter paciência, calma, e manter o foco no plano ali, não desviar do plano. Porque se você tem um plano que tá super claro e aí no momento de crise você não consegue executar o plano, aí não adianta nada também, não é mesmo? Se esse vídeo fez sentido pra você, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, é muito importante pra mim esse canal crescer e chegar a mais pessoas que também precisam saber dessa informação. Todo fim de vídeo eu deixo uma palavra pra saber que você me assistiu aqui até o final. A palavra de hoje é crise. Escreva a palavra crise aqui nos comentários pra me saber que você assistiu o vídeo até o final, que tá aqui me acompanhando. Muito obrigada, um abraço de urso e até o próximo vídeo.